Olá, chegamos no nosso quarto e último vídeo dessa série, que a gente está apresentando um pouco sobre os filmes e a cinematografia que foi realizada aqui em Juazeiro do Norte, sobre Juazeiro, sobre a cidade, um pouco também sobre a região do Cariri, enfim, do cinema brasileiro, enfim, desde o do primeiro vídeo que a gente vem conversando, da primeira produção que a gente identifica, realizada lá em 1925, e passando por uma infinidade de outros realizadores, de outros cineastas que passaram aqui pela região e que, enfim, filmaram Juazeiro. Aí, finalmente, a gente chega nesse quarto vídeo e eu também acaba sendo um pouco difícil não me implicar também um pouco nessa história, por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho com realização de filmes, aqui em Juazeiro também, com diversos realizadores, mas enfim, o que eu vou fazer nesse último encontro aqui, nesse último vídeo, é justamente passar um pouco sobre esses acontecimentos, principalmente desses últimos 15 anos, assim, que são justamente justamente o período também onde eu estou implicado de certa forma e tenho contato com muitos desses realizadores que vou citar aqui. Enfim, vão claro, ficar lacunas nesses últimos filmes, nesses últimos 15 anos. Muitas produções foram realizadas, muitos trabalhos foram realizados, pensados, aqui na região do Cariri e aqui em Juazeiro do Norte também. E aí eu vou citar, na verdade, algumas questões que acho relevante e que acho importantes para esse avolumamento da produção, que ainda, claro, não é o que a gente deseja, né? A gente queria estar produzindo muito mais, fazendo muito mais filmes, muito mais gente junto, pensando as realizações dos filmes na cidade, mas enfim, se a gente for pensar em termos de tempo, né, de tempo cronológico, nesses últimos 15 anos a gente tem muito mais realizações do que provavelmente nos 90 anos anteriores. Assim, é muito filme, na verdade, realizado nesses últimos 15 anos. Na verdade, nos 80 anos anteriores, né? Porque a primeira realização lá em 1925, então a gente tem 95 anos de realizações de filmes aqui. Então, nesses últimos 15 anos, talvez a gente tenha muito mais, e com na verdade, uma mudança muito importante e interessante. Filmes sendo realizados por realizadores de Juazeiro, não apenas, e isso é importante que outros realizadores, enfim, cheguem junto mesmo da realização, mas ter esses filmes sendo pensados e realizados por cineastas locais da cidade, da região, é uma coisa que dá muita força para as nossas realizações. E aí, um primeiro momento, assim, um primeiro movimento que acontece, que eu gostaria de ressaltar, é que em meados dos anos 2000, ali 2003, 2004, acontecem 3 cursos que eu acho muito importantes aqui na região do Cariri. O primeiro em Crato e os outros 2 aqui em Juazeiro, que são cursos em 2003 em Crato e em 2004 e 2005 em Juazeiro, que são cursos que vêm de Fortaleza, do centro do Dragão do Mar. Na verdade, é uma espécie de final
dos cursos de formação do Instituto Dragão do Mar, que foi um movimento lá em Fortaleza que formou uma série de realizadores no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com várias escolas artísticas em diversas linguagens. E o cinema era uma dessas linguagens. E em 2003, 2004, 2005, isso reverbera para o interior do estado como uma espécie de um último movimento desses cursos, né? dessa questão formativa que o Instituto Dragão do Mar tinha. Já, inclusive, muito pautado pelo próprio, gerido pelo próprio Centro Cultural Dragão do Mar. E esses processos de formação no interior chegam aqui ao Cariri, né? São basicamente três lugares no interior do Ceará para onde esses cursos vão, e um deles é aqui no Cariri. No primeiro ano, em 2003, foi Crato, Limoeiro do Norte e Sobral, e nos anos seguintes, Juazeiro, Sobral e Limoeiro do Norte. Então, a gente teve essa produção, iniciando também dentro de um processo formativo, né? As pessoas começando a se encontrar nesses processos formativos e começando a realizar pequenos trabalhos, curtas, alguns de ficção, outros documentários, e começando a pensar o cinema em grupos de realizadores. E aí, nesses três cursos, a gente tem é deixado de alguma forma um material, além de, claro, das aulas, da formação que aconteceu aqui, em cada um desses, no final de cada um desses cursos acontecia a realização de um trabalho. E isso acabou deixando 4 filmes realizados por pessoas daqui, né? Que são, no primeiro curso, o filme espécie de TCC, digamos assim, mas enfim, era um filme da turma, assim, né? O Encontro Não Marcado, do Michel Macedo. No segundo curso, em 2004, o Adeus Meu Bem, realizado pelo Alisson Gomes e por mim. E no terceiro curso, acabou que foram realizados 2 filmes, um de ficção e um documentário. O primeiro, o Quarta Parede, a ficção, né, Quarta Parede, é realizada pelo Alisson Gomes e pelo Roberto Carlos. Um filme que foi realizado, inclusive, em Crato. E o outro filme, o documentário, Também Sou Teu Povo, realizado aqui em Juazeiro pelo Orlando Pereira e pelo Franklin Lacerda. O Também Sou Teu Povo talvez seja o filme mais importante desse processo todo, assim. Ele, tanto em uma importância de circulação de todos esses filmes, certamente. Ele foi o que mais circulou em festivais de curtas de cinema pelo Brasil, e de realização porque ele traz uma nova chave de olhar aqui para os filmes que vinham sendo realizados e que a gente citou até agora. Ele é um filme que vai, a partir da perspectiva de uma personagem trans, pensar a religiosidade de Juazeiro. Isso é bem interessante e bem relevante de trazer. Então a gente não vai ter mais simplesmente o Padre Cícero como o foco motivador das narrativas. A gente vai ter essa personagem se mobilizando a partir da sua fé, a partir do seu estar em Juazeiro, contando também a sua história. É um filme bem importante e realizado por 2 realizadores daqui, né? O Orlando daqui de Juazeiro e o Franklin de Crato.
esse seria um primeiro movimento. Logo depois disso, enfim, uma série de outras realizações começam a ser maturadas e pensadas. Esses cursos acabam deixando uma série de pessoas ávidas em fazer filmes, em pensar cinema. Alguns vão estudar fora daqui, depois retornam, outros começam a realizar aqui mesmo, trabalhos mais independentes. E nesse movimento todo, há um primeiro curta que ganha um edital, que é um filme do professor e realizador Glauco Vieira, que estava junto com esse grupo e tal, dos cursos do Dragão do Mar. O Glauco Vieira, ele ganha um edital da Secult de cinema e vídeo para realizar um curta-metragem. Esse curta chama Cerca, foi realizado, é uma ficção, e foi realizado aqui em Juazeiro, lá no Horto. Ele é todo filmado no Horto. Também é um marco, também um filme marco nesse sentido também, que é o primeiro filme, enfim, com alguma grana, com uma equipe grande, enfim, arregimentando uma galera que estava afim de fazer, e vem alguns amigos também do realizador e que foram professores desses cursos e tal, e realizaram também junto conosco. Esse trabalho também estava junto da equipe. É um filme bem importante para ser citado aqui. Ele é um filme de 2006. O Glauco Vieira também, posteriormente, vai realizar um outro documentário, que vai fazer parte de um livro do Zé Flávio Vieira, que é A Delicada Trama do Labirinto. Isso aqui é um filme já vinculado mais com Crato, é um filme que foi filmado todo no Crato, tem muito mais a ver com a cidade lá, mas enfim, foi realizado pelo Glauco também esse filme. Há também um outro filme que eu vou citar, que é um filme que eu realizei, que é o filme Lampião, também é realizado aqui em Juazeiro, sobre um personagem que anda fazendo suas mídias e vendendo seus anúncios na Rua São Pedro. É uma espécie de filme performance também, com o Raul Lampião, que é esse media man lá do Crato, mas que transitou durante muito tempo aqui por Juazeiro. Eu tive contato com ele, inclusive, numa dessas suas performances, sem estar gravando ainda, antes de fazer o filme, aqui em Juazeiro, na Rua São Pedro. E, enfim, o filme é realizado aqui. E aí existem alguns outros dois movimentos nos quais eu também estou inserido, que eu quero citar aqui rapidamente, só os filmes e os outros realizadores envolvidos, que é a Filmes de Alvenaria, que está muito próximo junto comigo nas realizações do Daniel Batata, que é um realizador, músico, enfim, trabalha com várias linguagens artísticas, com literatura e tal. E o Daniel Batata, ele fez 2 filmes, vídeos poemas, em 2011, que eu acho importante citar, que é o Boca e a Menina Dançarina. São filmes que são facilmente encontrados no YouTube do próprio realizador. O Busca Alguma, também realizado em 2011. E um outro curta que o Batata realiza, chamado Acorda, que é de 2013. Então tem essas realizações aí. Essa Filme de Alvenaria, como a gente intitula essa nossa produtora, meio filmes experimentais, mas sem muito compromisso com edital, feito de forma mais independente e tal. Eu também realizei alguns outros trabalhos, por exemplo, Onde Vivem os Monstros, Enquanto Espera os Pássaros no Alvorecer, e o Bem-vindo a Juazeiro do Norte, que são filmes realizados por mim. Outro grupo do qual faço parte, também queria citar aqui rapidamente, é o Berro Filmes, que é composto por 5 realizadores, no caso por mim, Reginaldo Farias, Luiz André Araújo, Hudson Jorge e Chico Fredson.
Nós somos responsáveis pela realização de 2 trabalhos que já estão finalizados. Um é o Candeias, que é um filme de 2017, que circulou bastante, e que retoma novamente essa questão da Romaria, tentando observar de uma outra perspectiva que não apenas a perspectiva da figura de Padre Cícero como centro da Romaria, mas tentando pensar o próprio Romeiro, observar e estar junto do próprio Romeiro, que claro, a força motriz para o Romeiro é Padre Cícero, o santo Padre Cícero, o santo do sertão, mas há também essas pessoas, né? Observar essas pessoas, estar com essas pessoas deambulando, que estão deambulando pela cidade, é uma perspectiva com a qual a gente se deparou e meio que foi nessa onda. O Candeias é dirigido por mim, pelo Reginaldo Farias, e tem o Baile dos Reis, que foi também lançado esse ano. Teve um lançamento em janeiro e teve um lançamento na internet agora em outubro, com exibições pontuais, na verdade. O Baile dos Reis é sobre um reisado aqui de Juazeiro, o reisado de São Francisco, do Mestre Dodô, lá do Romeirão. É um filme que ainda não está disponível na internet, que, enfim, a gente está tentando mobilizar ainda, apesar de toda essa questão da pandemia e tal, enfim, tentando mobilizar exibições para ele. Mas, enfim, é um filme que também foi realizado por mim, pelo Reginaldo e pelo Luiz André Araújo. Saindo desse lugar onde eu estou necessariamente inserido, existem mais uma série de outros realizadores com os quais a gente pode citar e que provavelmente eu vou esquecer o nome de muita gente aqui, mas eu vou sair citando algumas instituições e algumas realizações que eu fui conseguindo mapear nesse curto tempo que eu tive para preparar essas aulas. Mas aí eu queria citar rapidamente aqui os realizadores vinculados à Universidade Federal do Cariri, principalmente do curso de jornalismo, que são realizadores que muitos deles fazem filmes como TCC do curso de jornalismo, né? Enfim, não existem só pessoas fazendo filmes só do curso de jornalismo. Claro, tem de outros cursos e tal, mas como o curso de jornalismo ele tem essa possibilidade de no final do curso, como trabalho de finalização de curso, você pode ou apresentar sei lá, uma monografia e tal, um trabalho teórico, mas você também pode apresentar um trabalho prático, um documentário e tal. Vários filmes estão sendo realizados lá, vários documentários estão sendo realizados. Enfim, eu não vou saber, não vou ter como mapear, não tenho nem como mapear isso, porque é muita gente fazendo esses trabalhos anualmente. Mas, enfim, há uma série de trabalhos sendo realizados já há alguns anos, eu acho muito importante. Também há vários realizadores fazendo filmes a partir do curso de artes visuais, do curso de artes de modo geral, né, artes visuais, artes cênicas, da Universidade Regional do Cariri, que até muito pouco tempo atrás era aqui em Juazeiro, agora está em Crato. Mas, enfim, o curso de artes tem muita gente daqui, da cidade também, e vários realizadores estão, enfim, por lá e estão fazendo filme. E, novamente, é isso, alguém que precisa se debruçar sobre essas realizações para poder conseguir mapear isso, porque é muita gente produzindo muita coisa. Isso é maravilhoso, incrível, mas é um pouquinho difícil para conseguir sair nomeando todo mundo. E aí dentro do universo que eu citei da Universidade Federal do Cariri, ainda há também 2 realizadores que são professores, que eu cito aqui, uma Adriana Botelho, que vem realizando vários trabalhos aqui no Cariri, enfim, é uma realizadora de audiovisual. O Rodrigo Capistrano, que também é realizador, que é professor do curso de jornalismo. A Adriana é professora do curso de design. O Rodrigo é professor do curso de jornalismo.
E no curso de jornalismo e a partir do Rodrigo também, ele é coordenador de um projeto chamado Cartografias Audiovisuais do Cariri Cearense, que aí sim está tentando mapear de alguma forma todas essas realizações daqui do Cariri, que, claro, estão inseridos esses realizadores juazeirenses. Esse projeto faz parte, inclusive, de um projeto maior da Universidade Federal do Cariri, que é o Observatório Cariri. E, enfim, é um estudo que vai ser para os próximos anos aí e tal. Lá no curso de jornalismo também tem uma revista, a revista Corte Seco, que é, enfim, outra coisa. Não é realização de filmes, mas, enfim, é um trabalho importante que vem sendo desenvolvido. Enfim, pensar a crítica cinematográfica é muito relevante também, que é uma coisa que, por exemplo, a revista Sétima já vinha fazendo há um tempo já, ainda de forma impressa, inclusive, com as revistas e tal, e que, inclusive, o grupo Sétima chegou a realizar um filme também, que eu cito aqui, que é o Salles e Salas, do Ravi Carvalho. E aí, enfim, por fim aqui, para finalizar, a gente já está com um tempo muito grande já para todos os nossos episódios, mas ainda eu finalizo com mais um projeto que foi interessante também estar junto desse projeto. Eu trabalhei nele como coordenador, que foi o Doc Cariri, que aconteceu em 2018, pensando a realização de documentários também. Várias pessoas estão fazendo, que tiveram no curso, estão aí fazendo filme, estão aí pensando, ainda tentando viabilizar suas produções de cinema e tal. Acho muito legal isso também. Eu acho que esse último episódio acabou ficando nessa vibe das formações, mas eu acho muito importante assim ressaltar isso, que esse processo formativo é definitivamente o que compõe uma cena em qualquer lugar. Assim. Foi assim em Fortaleza, onde eu tive a oportunidade também de passar por um processo formativo lá. E aqui a gente vê que sempre que acontece esse tipo de processo formativo, com um pouquinho mais de intensidade, surgem muitos realizadores, surge muita gente querendo fazer filme, muita gente fazendo filme, muita gente apresentando seus trabalhos. E o Doc Cariri tem um trabalho que circulou bastante, que é Aos de Ontem, Aos de Sempre, um filme coletivo, assim, realizado por seis realizadores, que foram nossos alunos lá, Lívia Agra, Larissa Rafaela, Elvis Pinheiro, Ravir Carvalho, Raquel Moraes e Jaildo Oliveira. E foi um curso muito importante assim para mim, eu acho que para essas pessoas que tiveram com a gente, para pensar essa mobilização de trazer outros realizadores e outras pessoas que querem pensar o audiovisual. E é isso, eu acho que eu finalizo essas aulas, esses vídeos, justamente com isso, assim, na expectativa de que a gente possa ter em breve processos formativos de longo prazo. Uma faculdade de cinema seria o ideal e o mais importante. E é um desejo e é uma expectativa para que no futuro bem próximo a gente possa ter isso. E eu agradeço novamente a todas as pessoas que chegaram, inclusive até aqui, que estão vendo esses últimos segundos desse vídeo. Eu vou linkar também novamente alguns desses filmes, não estão todos disponíveis nesse quarto vídeo. São muitos filmes que eu saí citando, muitos realizadores, mas alguns desses filmes estão disponíveis no YouTube, no Vimeo. Eu vou colocar alguns links de alguns realizadores, alguns canais de alguns realizadores. E para quem tiver interesse de fato e quiser continuar nessa história aí, vamos nessa que a gente segue. Muito obrigado e até logo. Tchau.